Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um centroavante argentino que segue sendo especulado em alguns times brasileiros e alguns portais falando ainda que ele interessa ao Cruzeiro. Será que faz sentido? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, quero falar também sobre um centroavante que vem se destacando no Barcelona do Equador, que eu acho que poderia ser uma aposta interessante nesse argentino lá do futebol equatoriano. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo e de duas promessas aqui do futebol sul-americano, que eu até já trouxe vídeos falando sobre esses jogadores, indicando para o Cruzeiro que devem ir para o River Plate, mas lembrando, né, não são valores totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, que eu acho que a Raposa poderia sim já estar olhando para o mercado internacional com melhores olhos, né, do que tem sido nos últimos meses. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês, então, torcedores do Cruzeiro, para nós chegarmos a essa meta aqui, de 42 mil inscritos até o final desse mês de janeiro, né? Faltam um pouco menos de 5 dias, melhor dizendo, para terminar o mês e faltamos aí um pouco menos de 240 inscritos no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a bater aqui essa meta. Bom, então vamos lá, né? Quero começar falando com vocês sobre essa notícia aqui, lá da Nadia Mawad, que é uma jornalista que cobre as notícias dos times do Paraná, né, o Atlético Paranaense, o Curitiba, em relação ao atacante Lucas Diorio. Ele que, igual vou deixar aqui a informação, foi oferecido ao Atlético Paranaense e é um nome também que agradou. Concorrência é grande, Vasco, Cruzeiro e Peñarol, além de Barreiro e Lucas, né, que no caso os dois centroavantes que o Atlético Paranaense contratou, pensa ainda em mais um 9 para a temporada. Então aí, coloca na concorrência entre Vasco, Cruzeiro e Peñarol. O atacante já foi especulado sim na semana passada, porém até o Samuel Venâncio trouxe a informação de que é um nome que não estava na pauta do Cruzeiro nesse momento. Não é um atleta que estaria na lista, mas é igual fala, né? Pode ser para despistar ou realmente não tem nada, mas é aquela coisa, é um centroavante que, na minha opinião, faz sentido sim do Cruzeiro pensar, ainda mais de que ele foi oferecido para vários times no futebol brasileiro. Eu acho que para o Cruzeiro ter sido oferecido também não custa nada, né? Vou deixar aqui então para vocês os números do atacante nessas últimas temporadas, onde desde julho para cá de 2023 ele caiu um pouco de rendimento. Só lembrando que o Lucas tem 27 anos de idade, é destro, 1,92 m de altura, se mudou para o Pachuca nessa meio da temporada, né, onde somou 16 partidas e só 2 gols na temporada anterior, 2022-2023. Foi comandado pelo Larcamón, jogou junto com o Lucas Romero lá no León do México, onde ele era um reserva imediato. Foram 40 jogos, 13 gols e 3 assistências, até que teve um desempenho interessante, porém vale lembrar, ele estava emprestado pelo Pachuca e o León acabou então que não tinha muito o que fazer, porque o Pachuca queria aproveitá-lo novamente e acaba que ele tem um desempenho bem ruim, né, nessa temporada, só 16 jogos e 2 gols marcados. Lembrando que ele já jogou por algumas outras equipes menores do futebol argentino, também lá do futebol equatoriano e do futebol uruguaio, quando ele se destacou, né, em 2019 pela LDU Porto Viejo, que é um clube da primeira divisão do Equador. Em 2019 ele marcou 16 gols em 36 jogos, 2021 9 gols em 13 partidas, passou ainda pelo Everton do Chile e chegou então, né, ao León na temporada 22-23, que até teve um desempenho interessante. É um nome que quando eu vi eu achei a cara do Cruzeiro, acho um nome que faz muito sentido para jogar ao lado do Dineno, a não ser que o técnico Larcamón queira ter do lado do Dineno um centroavante ali com mais mobilidade, né? Por exemplo, tendo um cara ali de mais velocidade, porque não é o Lucas Diorio não é um cara que vai ter um ritmo ali, por exemplo, para um intenso, né, nos 90 minutos. Não, é um cara mais de área mesmo, então vamos esperar qualquer atualização eu trago aqui para vocês. Vai lembrar que ele tem um valor de mercado hoje perto da casa dos 6,5 milhões de reais. O contrato dele com o Pachuca vai até o final da próxima temporada, no meio de 2025. Bom, falando de centroavante, eu quero falar aqui sobre uma opção do futebol equatoriano, que é o Francisco, que eu vou chamar ele só de Francisco David, tá? Porque ele tem um sobrenome polonês aí que é impronunciável, na minha opinião, vou deixar aqui para vocês. Ele que vem se destacando muito, né, lá no Barcelona do Equador e também no futebol equatoriano. Aí já pode começar o pessoal pensando, né? Ah não, mas centroavante do futebol equatoriano, Deus me livre, né? Tudo bem, mas o Cruzeiro que quer, por exemplo, o Mastriani, ele nem tinha esses números lá no Barcelona há 1 ano e meio atrás. E agora foi bem no América e está pedindo 10, 15 milhões de reais. O Martínez também jogou muito bem no Barcelona, foi para o América e se valorizou. Então é um mercado que eu ficaria assim de olho. O Francisco David, então, aí é um centroavante de destro, 1,86 m, um cara de área mesmo, 30 anos de idade. Nessa primeira temporada dele pelo Barcelona do Equador, foram 35 jogos,
14 gols e 4 assistências, números bem interessantes, né? Uma média de a cada dois jogos ele marca um gol ou uma assistência. Vale lembrar que ele já jogou em outros clubes do futebol argentino, mas clubes bem menores, tipo, o máximo que ele chegou a jogar foi no Argentino Júnior, um jogo, e no News Old Boys apenas 8 jogos e 3 gols. Jogou também no futebol chileno, sem muito destaque, e no futebol europeu, no Lugo, clube da segunda divisão, em 2017 e 2018, com apenas um gol em 15 jogos. Mas aí foi realmente no futebol equatoriano que ele conseguiu dar essa volta por cima. 2020 pela LDU Porto Viejo, que foi aquele clube que eu citei no caso anterior, 28 jogos e 13 gols. Aí deu 2021, ele foi para o Aucas, que inclusive levou a equipe à Libertadores. Em 2 anos pelo Aucas, somou aí 58 jogos, 30 gols e 8 assistências, e agora no Barcelona do Equador. Tem contrato ainda por mais 2 anos, está avaliado em $1 milhão, que é um valor que eu acho justo, né, para trazer o atleta. Se você for pegar então nos últimos 3 anos dele, ele tem exatos 44 gols marcados. É muito interessante, sim. Além disso, ele contribuiu com outras 12 assistências. Então acho que poderia ser uma alternativa. Francisco David ou Francisco... Ixi, eu não vou nem tentar pronunciar esse sobrenome dele, que ele é polonês também, né? Acho que poderia ser uma alternativa bem interessante para o Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. E para terminar aqui com vocês, então, quero falar sobre duas opções, né, do futebol sul-americano, que até vou deixar essa informação aqui, ó, lá da Argentina, de que o River Plate tem conversas com o Luciano Rodrigues e o Rodrigo Villagra. Esses dois atletas que eu já cheguei a falar aqui no canal, principalmente o Luciano Rodrigues, que assim, o River Plate tem interesse na contratação dos dois, e é um atleta, principalmente o Luciano, que na minha opinião faria sentido, né, ainda mais nesse vídeo aqui, que é opções de centroavante. Ele que é um centroavante uruguaio de apenas 20 anos de idade. Primeira temporada dele pelo Liverpool Montevideo, foi bem, né, 34 jogos, 9 gols e 1 assistência. Anteriormente a isso já tinha jogado também para uma equipe chamada Progresso lá do futebol uruguaio. Pela essa equipe foram aí um pouco mais de 54 jogos, 7 gols marcados e 1 assistência. A grande questão é o seguinte, pela base do Uruguai, ele tem tido um ótimo desempenho. Ele foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-23 em 2023, né? O Sul-Americano Sub-20 em 2023, 9 jogos, 5 gols. E na Copa do Mundo que o Uruguai foi campeão da sua categoria em setembro desse ano, outubro, disputado na Argentina, foram 5 jogos e 1 gol marcado. Então realmente ele teve um desempenho interessante, no caso na Copa do Mundo, né? 5 jogos, 1 gol, ok, ele era um reserva na posição, mas é um jogador que chama muita atenção. E assim, ele tem um valor de mercado hoje próximo da casa de 10 a 15 milhões de reais, 2, 3 milhões de dólares. O River Plate, até pela condição financeira, né, não vai sair pagando 10 milhões de dólares em todo mundo. É claro que hoje eles têm mais condições que o Cruzeiro, obviamente, né? O Cruzeiro está se formando ainda. Mas a grande questão que eu vejo é o seguinte, eu acho que o Cruzeiro tem sim boas opções no futebol sul-americano que poderia ir atrás. Esse valor foi o mesmo investimento no Arthur Gomes. Por que não faz um investimento desse em um cara com todas as passagens na categoria de base da seleção uruguaia? E o River Plate contratou, por exemplo, o Nicolas Fonseca, um jogador que já está indo muito bem com a camisa do River Plate. O Cruzeiro até demonstrou interesse nele em julho, agosto do ano passado, mas não queria fazer o investimento. Eu diria que nem é porque não tinha grana, era muito porque não sabia se ia ficar na Série A ou não. Pelo que eu vi, foi menos de 11 milhões de reais que o River Plate pagou para o Montevideo Wanderers para tirar o Nicolas Fonseca, que é um cara com dupla nacionalidade, ele é uruguaio e italiano, tem 24 anos, já começou jogando com tudo no futebol argentino. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer, né, sobre essa opção do Luciano Rodrigues e também do Cruzeiro no geral, não olhar, né, muito para o futebol sul-americano. Deixa aqui embaixo também sobre essa outra opção do futebol equatoriano e o Lucas de Olho, que já foi um atleta especulado em 3 times brasileiros. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos então em uma próxima. Valeu!